Agora a gente vai falar sobre saúde, emagrecimento. Qual a melhor estratégia? Verão vem chegando, o povo fica tudo desesperado, naquelas dietas malucas, comprometendo a saúde. Não pode, viu, gente? Adianta nada, o verão é você doente. Nossa convidada é a Daíse Fini, nutricionista, especializada em nutrição ortomolecular e comportamento alimentar. Bem-vinda, viu? Obrigada. Agora, na época tá chegando o verão, né? O povo fica tudo desesperado. O pessoal procura bastante e gosta de estratégia rápida, né? A maioria das pessoas querem o quê? Algum emagrecimento, né? Alguma Milagroso, dieta, né? Que a gente perde 10 quilos até dezembro, né? Uma coisa bem agressiva para o corpo, né? Nosso corpo não está preparado para uma grande restrição, uma inanição da alimentação desse tamanho. Qual o perigo dessa galera que tá, tipo, desesperado, precisa emagrecer, vou fazer dieta da sopa, dieta do limão, sei lá, tem tanta dieta que... Tem tantas dietas. Qual é o perigo para a saúde? A maioria das vezes o que acontece, você tem uma redução de peso, mas não significa que teve emagrecimento, porque o emagrecimento de fato é quando você perde gordura. Tá. Quando você diminui peso de balança em dietas muito restritas e rápida, pode ser que você esteja perdendo a maior parte de água do seu corpo, então você entra em processo de desidratação e uma diminuição da sua massa muscular. E a gordura acaba ficando ali. O peso da balança baixa, mas não quer dizer A gordura. roupa entra, mas você tá todo, eu ia falar palavrão, tá todo esquisito por dentro. Exatamente. Além de a imunidade ir lá no pé. Então, a gente fica muito suscetível a infecções, né? A gente fica muito suscetível a quadros virais, infecção de urina, candidíase por repetição, por causa do nosso sistema imune que fica deprimido. Da imunidade que fica lá embaixo. Bom, a gente trouxe alguns alimentos aqui, você vai falar um pouquinho deles, né? Exatamente. Eles são saudáveis, como que a gente se alimenta. O que eu quis trazer aqui para mostrar é a grande variedade na alimentação saudável que a gente tem e também as cores, né? Porque cada cor de alimento, quanto mais cores temos no nosso prato, melhor significa que temos ali nutrientes, né? Vitaminas e minerais para fazer uma reposição para o nosso organismo. Então, mesmo que a gente tá com uma dieta hipocalórica, que é a recomendada, independente da estratégia, a dieta hipocalórica é a recomendada para o emagrecimento, eu preciso ter dentro do meu dia uma diversidade de cores para que todos os nutrientes sejam repostos. Essa história de quanto menos o prato suja, mais saudável a refeição é verdade? Verdade. Seu prato suja muito, Santos? Não, suja, né? Um pouquinho, né? Então é verdade isso, né? Sim, porque aqui a gente pode tirar, né, e perceber que o nosso prato está bem limpinho. Bom, né? Vamos entender então, por exemplo, a gente uma refeição logo pela manhã. É certo pular o café da manhã? Porque tem gente que não sente muita fome logo cedo. Então acaba pulando e já vai direto para o almoço. Isso, num processo de emagrecimento, é bom, é ruim? Gi, vai depender muito da estratégia traçada com o profissional que essa pessoa procurou. Porque o cálculo ele vai acontecer ao longo do dia, né? Então a gente tem que pensar nas 24 horas, inclusive no horário de acordar e no horário de dormir, que são muito importantes para a gente traçar uma estratégia alimentar. E também vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que precisam comer de 3 em 3 horas, que se sentem melhor assim, e outras pessoas, devido ao trabalho, que pode ter uma janela alimentar um pouco mais aberta, né? O certo é você comer quando tem fome? A maioria das pessoas não tem esses níveis de fome e saciedade ainda bem definido, porque a alimentação ela também é por hábito. Então, o hábito de almoçar meio-dia, por exemplo, às vezes você nem tá com tanta fome, às vezes você pode esperar até 1 hora, ou então você pode comer às 11, mas o hábito de fazer a refeição do almoço ao meio-dia é muito tradicional. Então, como isso ainda não é muito bem definido nas pessoas, o ideal é que a gente, através de estratégias no nosso consultório, pratique esse autoconhecimento e também a pessoa vai trabalhando para ir pensando, agora estou com fome, agora estou com vontade de comer, porque nem sempre isso Tem diferença entre fome e vontade de comer. Exato, nem sempre isso é bem definido.
Sim. Por que quando a gente está estressado, nervoso, a gente tem vontade de comer um doce na hora? Porque baixa? A sensação é de acolhimento, né? Uma sensação de bem-estar e ao aumento dos níveis de serotonina, de dopamina, hormônios que trazem prazer. Então, quando eu estou num ambiente muito estressor, né? Quando eu estou me sentindo muito agredida, né? Então eu parto para algo que me traz acolhimento. Eu falo que o açúcar ele tem essa característica de abraçar, né? De acolher realmente. Eu adoro açúcar, gente. Eu adoro, ele me abraça. Bom, vamos entender a refeição logo cedo, então. O que eu tenho que comer logo cedo? O ideal é que a gente tenha fibras no nosso café da manhã para promover uma maior saciedade ao longo do dia. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de frutas. Onde a gente encontra fibra? Na fruta? Na fruta. E aqui eu coloquei uma fonte, né, bem tradicional, bem conhecida, que é a granola. Além dela ter esse paladar mais adocicado, ela trabalha também um pouco mais de crocância. Sim. Então traz texturas para o nosso café da manhã. Então as frutas mais tradicionais, que seriam, né, dentro do que a gente vê, a banana, o mamão, até frutas mais coloridas, o kiwi, a maçã, a tangerina, que a gente pode trazer a granola para completar esse prato. E qual é a quantidade de frutas que a gente tem que consumir? Eu posso misturar elas todas ou é muita... Não, a gente pode misturar. A quantidade, ela vai ser muito pessoal, porque cada pessoa tem uma necessidade. Mas ideal, né, de 2 porções pela manhã, mais ou menos aí 200 gramas de fruta, é uma opção bacana, é uma quantidade legal. Tá bom. Outra coisa, por exemplo, é muito cultural, né? Aqui a gente come frutinha e tal, já no Nordeste, no México. No México, por exemplo, eles comem carne de porco, arroz, logo cedo. E na hora do almoço, uma refeição mais leve. Mais leve. Por que muda? Porque o organismo é o mesmo, o ser humano é o mesmo. O que muda isso? É cultural mesmo? Muda realmente a cultura e o paladar, né? Então, as pessoas, como eu falei, o horário do almoço acaba sendo bastante cultural e já estabelecido desde o nascimento, então passou, né, da mãe para o filho, da avó para a mãe, para o neto. Então, a pessoa cultura, come, não sabe nem por quê, né? Exatamente, igual para nós. É o pãozinho francês com manteiga e café. Grande parte das pessoas... Em alguns lugares, o pão chuchado no café, né? Molhadinho. Grande parte das pessoas optam por isso, né? E tá tudo bem, desde que a gente trabalhe de uma forma talvez um pouco mais estratégica. Será que a gente não pode trocar o pão francês por um pão integral? Tem muitas padarias hoje que fazem o pãozinho. E quando a gente fala de caloria, muita gente fala assim, mas a caloria é a mesma, né, do pão francês para o pão integral. Mas a estrutura é diferente. Você falou do México, lá até a sobremesa, gente, tem pimenta. Acho que na mamadeira da criançada já tem lá pimenta. Tudo tem pimenta. Você fala, não, vou pedir uma sobremesa porque vai dar, né? Vai dar uma quebrada, né? A bala tem pimenta, gente. É sério isso? Olha isso. Então, acostuma com esse paladar, né? Acostuma com o paladar. A mesma coisa, por exemplo, pessoas que têm tendência, né, a tomar o café com açúcar ou a comer muito doce ao longo do dia, a gente vai trabalhando também esse desmame. Então, às vezes, trocar o chocolate ao leite por um chocolate meio amargo, né? Boa 50%. Para você ir fazendo o quê? A troca do seu paladar. No começo, você vai colocar aquilo na boca e vai falar, não vai dar. Fala que é paladar infantil, né? O paladar infantil, mas que está sendo mudada essa nomenclatura, porque o paladar infantil é o mais puro, né? Que a gente então tem. Não é paladar infantil, então muda. Tá sendo mudada a nomenclatura de fato, porque a criança nasce com o paladar totalmente puro, né? O leite materno, ele é um leite um pouquinho adocicado, mas perto do que a gente consome, nem doce, perto. Né? Bom, a gente entendeu o café da manhã, que é fibra. Tem que ter proteína junto? Importante. Então, sempre que conseguir um queijo, um ovinho, vai ser super bem-vindo. Tá, queijo ou ovo. O carbo é o da fruta ou preciso de outro carbo? Tipo do pão ou uma tapioca? Não precisa? Uma vez que você colocou ali a porção de fruta, né, que a gente combinou, em média 200 gramas, você já tá atingindo a sua quantidade ali para a refeição. Então não precisa. Mas vai um ovinho e um queijinho, entendi. Então, um ovinho, um queijinho, um iogurte também pode acompanhar aqui as frutas, a granola. Então, tem gente que fala que quando você mistura o iogurte com a fruta, você tira os nutrientes dela. Então, não. Não acredito. Acho que é uma informação... Não procede? Não procede. Tá vendo, gente? Pode misturar iogurte, sim. Vamos pro almoço. E tem aquelas... A fruta também no meio do caminho pode, deve? As frutas em horários intermediários e uma ótima opção de lanche. Porque aqui, ó, a gente pega, coloca dentro da bolsa, ó.
não suja nada, tá Sim. vendo? É uma opção super legal. Pega as frutinhas, põe dentro da bolsa, você consegue levar. E você pode ir comendo ao longo do dia sem problemas. Você não é essa nutricionista, mas tem muito nutricionista que fala que tem que tirar a fruta que engorda. Já vou falar que, tipo... Eu vi até um meme, o cara falando, você já viu alguém comer laranja e engordar a criatura? E não é, então, verdade, né? Olha, eu brinco e falo que eu nunca vi ninguém que engordou comendo um monte de cenoura, um monte de brócolis, não, né? Isso tá liberado. Não, mas esses não tem açúcar. Agora, por exemplo, já a banana, o kiwi, tem um açúcar. Esse também pode ou tem que controlar? Não, eles são todos os alimentos, para quem quer emagrecer, eles devem entrar dentro de um cálculo, né? Tá. Porque para eu colocar menos calorias do que a sua necessidade, eu tenho que calcular todos os alimentos que você vai ingerir. De modo geral, assim, né? Dentro de um plano alimentar. Claro que dentro disso a gente vai conversando, orientando quais as melhores estratégias. Mas para eu saber que aquela dieta é hipocalórica, eu tenho que entender a pessoa que quer emagrecer, o quanto ela gasta e o quanto que eu tenho que calcular para ela metabolismo dela, ao longo do dia. Claro que assim, a distribuição também é importante a gente falar. Ter uma distribuição, né, de proteína, de carboidrato. E esses carboidratos, eles devem e podem vir das frutas. Ele pode vir das raízes e ele também pode vir aqui, ó, do arroz, do macarrão. Então a gente não precisa misturar, ficar restrita. Tipo, alguns falam também que não pode, porque eu falo, cada nutricionista é um nutricionista. Arroz com feijão pode misturar? Arroz, feijão Deve, e carne. aqui. Aí tá vendo, gente? Ela é raiz. Nutri-raiz, entendeu? Pode comer arroz e feijão, tá vendo? Aqui a gente tem a combinação perfeita, né? Da proteína vegana e o carboidrato. Né? Sim. Então, o que eu não acho legal seria fazer uma mistura de arroz com batata. Eu sempre falo isso, não precisa de 2 carboidratos. Exato, mas fazer a combinação de arroz com feijão... Então, arroz, feijão, batata frita e bife, não tira a batata frita. Tira a batata frita. Tira a batata frita. E vamos colocar o quê? Um tomatinho. Um tomatinho no lugar da batata frita. Achou digna essa troca. 2 tomatinhos, entendeu? 2 tomatinhos. E aqui tá liberado também. Isso, essa é berinjela, né, gente? É berinjela, é. Tá. É, a berinjela, aí aqui a gente tem os legumes de modo geral, né, para retratar que a gente também pode ter uma diversidade colorida no prato, então o tomate, a cenoura, a berinjela, a abobrinha, cada um com uma cor, trazendo variedade nos nutrientes, principalmente nos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Em toda a refeição, não sei qual que é o certo, as refeições, são 3, 4, depende também, né? Depende. Precisa ter fibra, proteína e carboidrato, todas, inclusive a da noite? Inclusive a da noite. Dentro da estratégia, né, é importante que a gente traga o maior número de nutrientes, tanto os macros, que são as gorduras, as proteínas e os carboidratos, quanto os micronutrientes, que são as fibras, os minerais, as vitaminas. Então, quando a gente consegue fazer, né, englobar tudo isso, tá show de bola. Então, toda refeição tem que ter, porque todo mundo fala assim, eu como pouco à noite, eu não como carboidrato à noite. Uma última pergunta. Essa dieta da proteína que tá na moda, né? Sim. Todo mundo só come proteína, não come carboidrato. Onde isso prejudica a saúde? O carboidrato é fonte primordial de energia para o nosso corpo. Então, ao passo que eu não estou consumindo, eu estou fazendo um consumo alto de proteína e gordura, porque a proteína ela é acompanhada de gordura. Sim. A carne, pode ver lá, ela tem, por mais magra que ela seja, ela tem uma gordurinha. Sim. Então, eu estou tirando uma fonte de energia e estou aumentando, né, proteínas e gorduras, que eu posso fazer o quê? Ficar mais fraca, eu posso ficar mais sonolenta, eu posso ficar mais cansada. Então, quando todo mundo estiver cansado aqui, vocês estão fazendo a dieta da proteína. Entendi, E aí, Ricardão. Tá na dieta da proteína. É Entendi legal agora. que o carboidrato, ele vai dar estrutura para o nosso músculo, né? Sim. Então, eu E energia, né? E energia. Então, eu preciso dele para me manter em pé. Quando eu diminuo, eu tô perdendo, inclusive, massa magra. Porque eu tô perdendo musculatura, porque o carboidrato de lá de dentro do músculo tá saindo para Explica para as pessoas, né, para todo mundo que está assistindo a gente agora, a importância da massa magra na nossa vida. A massa magra é a queridinha, né? Todo mundo deveria pensar muito nela, porque a massa magra é a que vai
deixar a gente em pé com 60, 70, 80 anos. A partir dos 40 anos, né, a gente começa a ter uma diminuição de massa muscular normal, todo mundo vai perder, assim como perdemos colágeno, né, outras estruturas de pele. E aí, a massa muscular, primeiro, que é aquela que vai deixar a gente envelhecer de uma forma saudável. Então, levantar, né, do vaso sanitário, sem ninguém ajudar, né? Isso é super importante. Tomar banho. Então, isso é super importante para o nosso corpo. E também, para quem busca emagrecimento, a massa muscular é a responsável pelo nosso metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É aquele que você, às vezes, escuta, né, falar: ah, meu metabolismo é rápido, meu metabolismo é lento. Então, é muito comum ouvir falar isso, mas quem dá esse ritmo para o nosso metabolismo é a nossa massa magra. Então, quanto mais massa magra a pessoa tem, mais ela queima caloria. É um sinal de metabolismo ativo. O metabolismo está ativo. Nossa doutora Daíse Fini, muito obrigada, viu? Imagina, volte sempre, foi um prazer. Rede social da nossa Daíse. O que você costuma postar, Doctor? Ah lá, o meu filho. Quantos anos tem seu filhinho? O meu filho tem 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, coisa linda. Como é que ele chama? Tomás. Tomás. Eu posto bastante sobre os conteúdos, né, de modo geral, de nutrição. Também dou bastante dica de emagrecimento, de estratégias alimentares. Tem um pouco da clínica que eu trabalho também. Que bacana. Olha aí, gente, acompanha o trabalho da doutora. Os meus cursos, tudo que eu faço tá ali. Obrigada, Obrigada. Viu? Até breve. Foi ótimo. Vamos falar de solidariedade. Hospital e Maternidade Frei Galvão. Presta atenção nesse recadinho, vai. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e, atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com 7 andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. E para fazer a sua doação é muito simples. Entra no site Esperança para Todos, lá tem o passo a passo, você contribui, ainda concorre a prêmios. No final tem um super prêmio, vale compras no valor de R$50 mil. Hospital e Maternidade Frei Galvão, estamos juntos nessa. Chefe, você prestou atenção lá? Prestei. Direitinho? Você faz essa alimentação regrada? Não. Eu nunca fiz dieta na minha vida, gente. Eu como direitinho. Eu gosto, assim, de tudo que é natural, tudo que faz bem, mas eu não sigo um padrão. Confeiteiro, abro meu armário, minha geladeira, minha amiga. Mas você não enjoa de tanto você vê? Tá ali Enjoa, todo mas tempo. aí quando eu tô ansioso, aí eu quero um doce, Então, aí eu a quero ansiedade um é um chocolate, problema. entende? Quando eu tô com raiva, eu como doce. Isso. Como doce. É assim mesmo. E Mas eu calma. gosto de fruta, legumes. Eu acho que eu conseguiria seguir uma dieta, assim, caso eu... E eu não gosto nem de falar de dieta, eu gosto de falar de reeducação alimentar. É você fazer trocas inteligentes, sabe? Sim. Sem deixar de comer nada, que você pode. Né? Só você ir trocando, você vai pensando, quando você sabe o bem que faz aquela alimentação pra você, você tem dificuldade. Eu tenho dificuldade de comer fritura, por exemplo. Sei que todo mundo ama batata frita, mas eu tenho dificuldade de comer.
pouquinho. Mas eu como, mas assim, bem equilibrado, entendeu? Tudo tem que ter sua dose certa, né? Senão... E o nosso quibe, tá na dose certa? Tá perfeitinho, que tá um aroma já, nossa. Tô sentindo. Ó, pessoal, nós misturamos aqui o nosso trigo de quibe e todos os nossos Como temperos. que é? Trigo de quibe? Trigo de quibe. Trigo de quibe. É praticamente um prato de trigo para 3 tigres tristes, não é? Tem um... Trigo de quibe. Um poeminha, alguma coisa assim, né? Que Tem. o pessoal tenta falar. Já vou falar para você falar rápido. Ó, você treinar. pessoal, nós vamos colocar aqui, ó, nosso quibe em uma forma pirex de vidro que vocês tiverem em casa que possa ir ao forno, tá? Eu coloquei um pouco de azeite aqui, ó, no fundo para facilitar, né, na hora de servir. Nós vamos colocar metade, tá? Ah, o cheiro já tá bom. Tá Quem bom, zer né? comer ele assim já pode, não? Pode. E é bom? Eu Então, curto, eu imaginei. gosto. É um eu aroma. gosto também. Porque você sabe que a carne vermelha assim, né, ela com um limãozinho, um tempero, ela cai bem Ela assim. vai. Ó, vamos dividir, tá, em 2 partes, né? Para nós colocar nosso recheio. Essa quantidade de ingredientes que a gente passou logo no início, dá para quantas pessoas? Hoje serve em torno de 8, 10 pessoas, tranquilo. 8, 10 pessoas? Porque Olha que maravilha. Ó, tem bastante, ó. Ele rende muito, muito mesmo. E assim, ó, se tiver um acompanhamento, Nossa, cresceu então, bastante aí, sim. hein? Você vê, quanto mais hidrata, quanto mais a água, ela... Deixa ele lá hidratando, vai ficar Quanto mais grandão. absorve, nossa... Mais parente come, ó, tá vendo? Quanto Exatamente. mais hidrata, mais parente pode Mas chegar. Hoje já é um prato, né? Uma refeição completa. Já Sim. tem uma proteína, já tem um tomatinho aqui, já tem um recheio. Acho que Acho que falta só uma folhinha aí, Só- né? Tipo, é. alface, uma rúcula. só uma saladinha. Uma saladinha. Bem geladinha. Tá tudo certo. E agora você vai preencher tudo isso aí. Isso, vamos dividir em 2 partes, né? Igual eu coloquei aqui, ó. Agora nós vamos pra parte do nosso recheio, tá? Tá. Enquanto você vai colocando aí, a gente vai conversar. Combinado? Certo, Daqui combinado. a pouquinho eu te chamo pra ver como é que tá o Tá resultado. tudo certo. Vamos nós, Xi. Eu tava olhando aqui, ele fazendo a montagem do prato, então já é uma super sugestão para quem está em casa. Já pega a receita, prepara o quibe, convida os amigos e faz aquela reunião bacana para trabalhar a timidez. Olha aí, tá tudo resolvido. Mas quem é tímido tem vergonha dos amigos também, da família? Também? Tem. Muitas vezes a vergonha de receber as pessoas em casa, o que as pessoas vão dizer, como elas vão, o que elas vão achar e como é que elas se sentem em relação ao que eu vou entregar para elas. O tímido nada mais é do que uma pessoa que opera 24/7 pensando sobre o que o outro vai dizer. Lembra que ele é resultado de uma série de experiências em que, por alguma razão, que a gente não sabe dizer exatamente qual foi o momento, ele se sentiu julgado. Por conta dessa referência do julgamento, ele fala, poxa, então eu preciso me resguardar excessivamente em relação aos modelos de interação. E Para com isso, vai ser feliz. E é muito criação também, né? Não sei como é que vocês foram criados, mas assim, tipo assim, vinha visita, você tinha que vestir roupa nova, as louças tudo saía do armário. Eu nunca entendi isso. Tinha que estar sempre arrumada. Sim. Não sei na família de vocês se era assim. Tinha que estar impecável o tempo todo. Eu senti muito isso. Todo é muito mundo engomado. padrãozinho. Não abre a geladeira, não consome isso, não aquilo, não fala isso. O canal que você vai assistir. Cumprimenta todo não sei mundo. o Se não quê. cumprimentasse, era muito tio, gente. Era Isso, muito isso. tio. Eu tinha uma raiva daquilo. Que tinha que beijar os tio tudo. Por que não falou? Oi, tudo bem? Tinha que sair um por um beijando. E se não dava um beliscão, tá? Fazer sala, né? Tem que- Então. Ai, canseira. E eu acho que é esse o grande lance, porque, por exemplo, quando tem essa imposição de cumprimenta todo mundo, Sim. um por um, faça dessa forma, faça desse jeito, emocionalmente você impede, por exemplo, que uma criança construa o jeito dela até como uma forma de enfrentar a própria timidez. Sim. Porque como ela precisa ser enquadrada numa condição que emocionalmente não é compatível com a dela, e óbvio, ela entende que vai ser julgada por isso, ou o medo de ser sinalizada por isso faz com que ela recue. E aí cresce assim. Que é exatamente aquela cena que a gente vê na escola, em festa de final de ano, quando a mãe fala, vai lá, fala. A mãe arrumou, cuidou da menina, do menino, menina depois não gelzinho quer. no cabelo. E no momento em que a mãe fala, agora eu vou mostrar minha filha, meu filho, para todo mundo, a criança faz assim. Não vai. Sabe, eu sempre trabalhei isso. Quando a gente é mãe, a gente tem essa troca muito grande. Eu lembro que eu desço para colocar minha filha na van muito cedo. 6h20 ela já tá na van. E eu desço de pijama, amarradona. E a primeira vez ela falou, mãe, você vai descer assim? Eu falei, eu vou.
Qual o problema? Né? Desço rapidinho, coloco na van lá de pijama. Mamãe, mas se tiver alguém no elevador, não sei o quê. E depois, porque assim, imagina essa ditadura de você tem que estar arrumada, escovada, maquiada, às 6 da manhã para levar a criança. Entendeu? O tempo todo a gente tem que estar muito bem. Isso é muito cansativo, ninguém segura isso o tempo todo. E tudo bem, se tiver alguém no elevador, a gente vai olhar para ele e vai dizer bom dia para ele. Bom dia. E tudo bem, gente, é assim mesmo. Tudo bem, é assim que é a vida. Você? Eu tô sem maquiagem. Eu me recordo de quando criança, assim, às vezes, dependendo do local que eu ia, com minha avó paterna, principalmente, eu e meus primos, ela fazia várias recomendações. Ó, pega o talher assim, ó. Sério? E a gente, criança, nós ficávamos, tipo, sabe, gerava uma ansiedade, nós tínhamos medo de tomar água no local. Porque assim, era tanto padrãozinho que tinha que seguir, ó, é assim. Nossa, assim. aí você ia na casa do parente rico, quebrava tudo. Isso, sabe essas coisas? E aí deixa a gente tão apreensivo, né? Isso? E é muito ruim isso. É muito ruim. Gente, né, que acaba deixando uma pessoa que nem roupa. Bota a criança, por isso que eu falo, tudo começa lá na infância. A gente vê hoje tanta coisa. Aí bota aquela roupa maravilhosa e fala, ó, você não suja essa roupa. A primeira criança vai sujar. Aquela roupa branca ainda. Exatamente. Como que a criança vai ficar a festa inteira limpa, arrumada? É impossível, Não gente. fica, é impossível. Só que todos esses dispositivos, olha como é interessante. Emocionalmente, quando eu começo a construir as minhas referências, eu criança, eu começo a entender quais são os limites que eu tenho dentro dessa relação. Até aí, numa fase em que eu sou completamente dependente, por exemplo, de um cuidador, pai, mãe, tudo bem. Na vida adulta, eu vou lá, copio e colo esse mesmo comportamento. O que na prática quer dizer que muitas das minhas referências emocionais, que são compostas por um evento, uma percepção e um raciocínio que eu construo na vida adulta a partir disso. A emoção, ela se junta nesse momento e eu falo, não, eu prefiro não me expor ali, porque eu posso ser julgado, eu preciso me lembrar do que aconteceu quando criança, só que esse julgamento na vida adulta pode ser mais rígido. Sim. E muitas vezes, para quem está em casa, lembra sempre disso, né? Se tem filho pequeno, se tem alguém que sofre com a timidez ou até um adulto, muitas vezes a gente trabalha muito mais com base na fantasia do que na realidade. A timidez brinca muito com a fantasia. Sim. Eu pressuponho, Gi, que você vai me julgar. Mas em nenhum momento você disse, em nenhum momento era essa a ideia, em nenhum momento lá no ambiente de trabalho, o meu chefe falou que julgaria. Isso, né? Às vezes a pessoa nem pensa nisso. E emocionalmente nós desenvolvemos a capacidade de criar esse bloqueio, que é o recurso do tímido, para que ele se proteja. É uma tentativa de pedir proteção. Quando ele decide enfrentar isso, ele vai aos poucos, no entanto, há uma modalidade de terapia chamada terapia de exposição, em que ele trabalha exatamente para enfrentar esses medos num ambiente controlado, com técnica, mas para enfrentar essa timidez. Porque se ele não dá conta disso, isso pode se transformar numa fobia. E a pessoa paralisa, né? Aí a pessoa paralisa. Eu falo, Gi, olha, vamos lá para casa final de semana, tomar um vinho com os amigos, um suco, o chefe vai junto, vai cozinhar pra gente. A pessoa não vai. Não. Só de imaginar que vai ter gente, que nem quando a gente vai num lugar que vai ter gente diferente, gente que você nunca viu, né, nunca falou. Não conhece, não sabe como se comporta. Exato. E olha o desafio, porque eu começo a criar restrições no ambiente de trabalho, em casa, no ambiente social. E como é que faz para conhecer alguém, a namorada nova, o namorado novo? Então, né, a sogra ou sogro, imagina que loucura. Você vê, a gente está sempre, por isso que eu falo, criação é uma coisa maravilhosa, né? A gente buscar autoconhecimento para ser pai, mãe, enfim. Por exemplo, a Pietra, o pai dela levou ela numa festinha de um filho do amigo dele, mas ela não conhecia. E ela falou, mas eu não conheço ninguém, eu não quero ir. Eu falei, vai ser incrível, você vai conhecer um monte de gente. Ela foi, se divertiu, fez novos amigos, mas imagina, já cresce assim, não conheço ninguém, eu não vou. E aí se o pai e a mãe falam, tá bom, vai, não vamos. Cresce desse jeito, falando num lugar que eu não conheço, eu não vou. Uma turma que tem só uma pessoa que você conhece, eu também não vou. Tá vendo, gente? Tem que se jogar. Exato. Se joga no quibe. Se joga no quibe. Olha o quibe. Ó, pessoal, já colocamos nosso recheio, tá? Colocamos o restante do quibe aqui em cima. E agora, ó, nós vamos fazer marcações assim, ó, para evitar que o quibe ele fique ressecado, tá? Ah, para ele não virar um quibão. Não fica com excesso de crocância que vai Eu até... achei que cortava só no final, tá vendo só? Não, nós fazemos a marcação. Que eu faço... Assim. Tá rindo de quê, Santos? Eu corto depois, por isso que agora eu descobri que ia ficar ressecado, tá vendo? Tá aí a resposta. Só fazer marcações assim, ó.
Boa, garoto. Evita de ficar ressecado, sabe, Gi, a parte de cima? Boa. Do jeito que tá aqui, forno. Quibe cortado, forno, quanto tempo pré-aquece? 180 graus, mais ou menos 40 a 50 minutos. 40 a 50 minutos. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vê a mágica acontecer. Aromaterapia e como usar os óleos na sua casa com a Giovana. Aguenta aí que a gente volta já já.